Você sabia que os catiços, Exu e Pombagira, já foram cultuados e assentados como deuses por povos antigos vindos de África? Os malês e os mussurumins cultuavam os seus mortos e tinham a necromancia e o culto aos mortos como a base da sua sacralidade. A religião dos mussurumins e dos malês era voltada para o culto aos mortos, o que vai dar origem à quimbanda aqui no Brasil. Sou o Tata Nganga Quilombe Quilenji, também conhecido como Bruxo Lupus ou Mestre Roberto de Rosa Caveira, o sacerdote do Templo Catacomba de Rosa Caveira, aqui no Rio de Janeiro, em Guaratiba. Você já deve ter ouvido que Exu na quimbanda nem é Exu e Pombagira nem é Pombagira. Como assim? Mas é verdade. Exu e Pombagira não eram assim chamados, eles eram chamados de compadre, comadre, tatas. Eles eram tratados como poderosos mortos. Eles não eram submetidos a nenhum orixá, ou seja, a nenhuma divindade de outras religiões. O culto aos mortos dos malês e dos mussurumins vindos de África não tem subalternidade nenhuma a nenhum outro culto, a nenhum caboclo, a nenhum preto velho e também a nenhum orixá. Em Angola, no Congo, em toda aquela região que é enorme, existiam vários cultos diferentes. Então o culto aos inquices não era o único culto de Angola. Também existia esse culto aos poderosos mortos, chamados de ingangas pelos antigos mussurumins e malês. Eles não chamavam seus poderosos mortos nem de Exu e nem de Pombagira. Convenhamos que Exu é uma palavra nagô dada a uma divindade nagô, ou seja, a um orixá. E Pombagira vem da palavra Pambo Ingila, que seria a Senhora das Encruzilhadas, a Senhora dos Caminhos, que é uma enquice de um culto particular do povo banto, que não tem nada a ver com o culto aos ingangas, ou seja, o culto necromântico dos poderosos mortos, mussurumins e malês que deram origem à quimbanda. Tem gente dizendo por aí que a quimbanda veio da Umbanda. Ah, você não acredita? Então dá uma verificada aqui nas descobertas desse antropólogo. Alguns autores citam esses antropólogos em livros históricos sobre a quimbanda, que comprovam que a quimbanda não veio da Umbanda. A quimbanda é tão antiga quanto o candomblé. O que vai acontecer com essas entidades ao passarem a ser chamadas de catiço e a serem tratadas como inferiores aos orixás, inquices e voduns do candomblé é nada mais do que um fenômeno histórico que acontece todas as vezes que divindades se tornam majoritariamente cultuadas, ou seja, subalternidade de deuses de povos minoritários. Os povos malês e mussurumins não eram a grande massa que veio para o Brasil na época escravagista. Sendo assim, pegaram os deuses e os costumes e os cultos deles e colocaram como inferiores aos cultos de orixá, inquice e vodum. Por isso que passaram a tratar os poderosos mortos, que são louvados como merecem na quimbanda, lá no candomblé e na umbanda, como catiço. Tratar os nossos poderosos mortos como catiços é um extremo desrespeito. Não usamos esse tipo de termo pejorativo dentro da quimbanda. Para nós, eles são ingangas. E sim, desde o último século para cá, passaram a ser tratados de forma sincrética como Exu e Pombagira. Também não nos negamos a utilizar esse tipo de termo sincrético, contudo, com o respeito e a sacralidade e a ciência e sabedoria dos povos malês e mussurumins do povo banto, que trouxeram para cá o seu culto necromântico dentro da sua ciência de assentamento para que seus mortos sejam cultuados com todo respeito, louvor e magia. E é por isso que as entidades dentro da quimbanda não têm a mesma densidade que as entidades da Umbanda ou do Candomblé, porque são cultuadas dentro do que sempre foram e com todo respeito. Bênçãos ancestrais.